O frente a frente desta noite é entre Rita Matias e Bruno Gonçalves. Boa noite aos dois, sejam bem-vindos. Antes de mais, e antes de irmos ao chumbo do pacote laboral, queria começar precisamente por estes últimos dados da sondagem do NAU e também os resultados de ontem, com o PS à frente, chega em segundo e a AD a cair para o último lugar dos três primeiros. Rita, este último dado que diz que Luís Montenegro seria o melhor primeiro-ministro sempre do que Pedro Passos Coelho, não alimenta propriamente o sonho do Chega de um dia ver Passos Coelho a liderar as direitas em Portugal, pois não? Bom, antes de mais, boa noite aos dois e a quem nos acompanha a partir de casa. O sonho do Chega é ver André Ventura a liderar as direitas em Portugal, não é ver Passos Coelho. Temos uma simpatia pelo trabalho que fez, por algum legado que deixa. Mais do que uma simpatia, porque André Ventura passa a vida a elogiar Pedro Passos Coelho. Bom, também recentemente até tiveram aqui algumas críticas mútuas, portanto também não é assim, tão assim uma adoração sem contrapartidas. Enfim. Mas a verdade é que Luís Montenegro, apesar da aparente popularidade face a Pedro Passos Coelho, é a segunda sondagem que coloca o PSD, a AD, atrás do Chega. E isto começa a mostrar um governo algo desgastado, que também não sabe travar as suas batalhas. Vamos falar mais à frente do pacote laboral, mas é claramente também, certamente, uma influência para este resultado, bem como também outras situações que foram acontecendo e para as quais o governo não soube responder. Pensemos não só nas catástrofes, mas para si, o que é que explica este dado com Passos Coelho bastante atrás de Montenegro nas preferências dos inquiridos? Em primeiro lugar, Pedro Passos Coelho ficou conhecido por um período particularmente difícil na vida dos portugueses, com medidas muito impopulares e, portanto, não é uma figura tão consensual assim, apesar de alguma simpatia ideológica que possa existir à direita. Agora, apesar de tudo, também não é uma pessoa olhar para Passos Coelho como se fosse Dom Sebastião. Não, de todo. Chega, como eu disse, o nosso candidato a primeiro-ministro é André Ventura, não é mais ninguém. Pedro Passos Coelho poderia ser, às vezes, uma solução de entendimento, mas, como deve imaginar, o Chega quer ter o seu próprio primeiro-ministro, não quer ter um peão que venha fazer pontes com outras direitas, até porque se viu, por exemplo, hoje, que é muito difícil ter entendimentos à direita e, portanto... Já iremos falar sobre os entendimentos à direita. Bruno, sua opinião sobre a sondagem, até porque José Luís Carneiro, nas preferências pelos líderes partidários, já está a 11 pontos, praticamente à frente de Luís Montenegro, como o desejado para a chefia do governo. O que é que, enfim, a confirmação desta tendência de uma preferência pelo líder do PS nos diz, se não é aqui o demérito de Montenegro que anda a puxar o líder socialista para cima? Antes de mais, boa noite. Há quem tenha essa tese de que as eleições não se ganham, as eleições perdem-se. A verdade é que tanto as sondagens eleitorais como os barómetros mensais têm mostrado uma tendência clara nos últimos 6 meses. É uma tendência de subida do Partido Socialista e é uma tendência de estabilização da percepção dos portugueses sobre a figura de José Luís Carneiro para primeiro-ministro. Foi claro, aliás, desde janeiro. E, portanto, esses são dados consolidados, não são sondagens isoladas e não aparecem pela primeira vez. Ora, o que isso significa é que os portugueses tiveram tempo para formar opinião, tiveram tempo para reformar a opinião sobre o Partido Socialista e aquilo que hoje se percebe de forma muito clara nas sondagens é que, ao contrário daquilo que se vaticinava, olha, aqui mesmo neste estúdio, nas últimas eleições legislativas, é que o Partido Socialista não tem só história, o Partido Socialista tem muito futuro. E tem futuro ainda maior quando nós vemos, alguém escrevia esta semana, esta xeringonça, não é? Não é geringonça, é xeringonça, porque tem um Chega com a AD. Com uma diferença. É que esta direita, não é um bom dia para dizer esta direita não é uma direita de entendimentos, é uma direita de desentendimentos. E são desentendimentos sucessivos. Nós vamos falar da reforma laboral, mas podíamos falar da PSU, como nós falamos antes, da lei da nacionalidade, da lei da imigração e da lei das bandeirinhas, que podiam ser bandeirinhas ideológicas ou podiam não ser coisa nenhuma. Já vamos falar sobre esse entendimento. Aquilo que me parece de forma muito óbvia... Mas já agora, é que nós Bruno, olhando aqui para este quadro que tem Passos Coelho... sobre isto, exatamente. Como não é o isto é mais muito interessante. Vejamos o seguinte, eu acho que as pessoas lá em casa podem ver. Além de uma opinião negativa, e aqui eu tenho que concordar com a Rita, ou seja, Pedro Passos Coelho governa numa situação difícil e, portanto, é preciso ser claro e real e frio nessa análise, mas nós não podemos esquecer que Pedro Passos Coelho foi só o mesmo primeiro-ministro que, além disso, disse aos portugueses que não poderiam ser piegas, disse aos jovens para emigrarem,
E ainda disse uma coisa mais, é que no final do seu programa eleitoral cumprido, disse que era preciso uma vitória reforçada para ir além da Troika. Enquanto uma das suas ministras despachava na praia a venda de um banco como se nada tratasse. Mais do que isso, já nem falo depois das trocas pós-governo para fundos como a Lone Star. E se o Chega quer falar de corrupção, se calhar falava mesmo primeiro era com alguns integrantes do governo de Pedro Passos Coelho. Mas vamos a um cenário que para mim parece muito evidente. Pedro Passos Coelho tem sido apontado muitas vezes pelo Chega como a Rita diz agora, não queremos um peão. Não queremos é a primeira vez que ouvimos. Mas Pedro Passos Coelho tem sido apontado por muitas figuras do Chega como uma possibilidade para um entendimento à direita. Não é verdade. Eu gostava de apontar aqui um cenário, antes de entrarmos na discussão da reforma laboral, que é muito interessante. Pedro Passos Coelho tentou, ao longo dos últimos tempos, do último ano, dizimar a liderança de Luís Montenegro. Chegou quase a chamar-lhe até prostituta, inaugurando um novo termo na política portuguesa. O Partido Social Democrata começa hoje, ou amanhã, o seu Congresso Nacional. Pedro Passos Coelho tinha dado asa que André Ventura chegasse a maiores entendimentos porque o povo não poderia esperar. André Ventura andou toda a semana a dizer que aprovaria uma reforma laboral que acabou por chumbar. Não haverá pior forma de entrar neste seu Congresso, Luís Montenegro, do que com esta, eu diria pelo menos este presente envenenado de André Ventura, portanto, talvez para gosto de Pedro Passos Coelho. O tema chega a marcar certamente o Congresso do PSD durante este fim de semana em Sangalhos. Vamos à reforma laboral, até porque hoje o Primeiro-Ministro acusou os extremos se terem unido no Parlamento para chumbar a proposta do Governo. Queria perceber exatamente, Rita, que meia hora de reflexão foi aquela antes da votação, se o Chega não deu o dito por não dito, dado que ontem o PSD, pelo menos, estava convencido de que a proposta iria ser aprovada. Antes de mais, ontem, à hora que estava aqui em debate no programa Provas Dadas, as negociações entre o Chega e o PSD ainda estavam a decorrer. E tínhamos, no rol das 47 páginas de alterações que o Chega apresentou, várias coisas em cima da mesa com possibilidade de aprovação do Governo. Mas coisas que o Chega sempre identificou como laterais. Eram muito importantes, mas não eram as nossas bandeiras principais. A saber, era a questão de alargar a licença parental, não só no período, não só na divisão entre pai e mãe, para deixarmos de penalizar tanto as mães, mas garantindo também que os avós podem também entrar sem tirar dias aos progenitores. A questão dos 25 dias de férias para público e para privado. Essas propostas foram sendo conhecidas ao longo dos últimos dias. A reintegração do trabalhador em caso de despedimento ilícito, a questão de aumentar o complemento para trabalhadores por turnos. Mas, portanto, pelo visto, havia aqui algumas vitórias. A grande linha vermelha do Governo era a questão das reformas. Era a questão das reformas. E o que é que estava em cima da mesa? O Chega, porque estava realmente a querer negociar e a tentar chegar a um entendimento que fosse positivo para os trabalhadores. Mas o Governo disse desde o início que a questão das reformas não era viável entrar na negociação. Mas o Governo concordou numa proposta que André Ventura fez a Luís Montenegro numa das visitas a São Bento, quando disse vamos estabelecer uma comissão para o estudo da descida da idade da reforma e enquanto esta comissão estiver a decorrer, vamos suspender o aumento, porque os portugueses sabem que de X em X tempo a idade da reforma aumenta por causa da questão da sustentabilidade da segurança social. E o que aconteceu foi que o Governo fez uma proposta que, na verdade, não é nenhuma proposta séria de quem quer negociar. O Governo propôs que esta comissão acontecesse até 31 de dezembro de 2026. Portanto, tinha que ser uma comissão acelerada, sem garantias que as conclusões seriam realmente benéficas para os trabalhadores portugueses. E, portanto, a suspensão só poderia decorrer até 31 de dezembro. Acontece que a próxima atualização da idade da reforma é no dia 1 de janeiro de 2027. E, portanto, isto era um engano não só para o Chega, mas sobretudo para os trabalhadores, que achavam que tinham aqui uma suspensão do aumento, mas a idade da reforma vai mesmo aumentar para os 67 anos. O PS e o Governo queriam enganar o Chega. Queriam enganar, mais do que o Chega, queriam enganar os trabalhadores, porque o Chega é só uma força de representação. Ainda assim, a par da descida da idade da reforma, outra proposta que colocámos em cima da mesa tinha que ver com acabar com o tema dos despedimentos coletivos e contratação em outsourcing. O Governo disse-nos que não estava disponível para isso e nós, no limite, dissemos então aceitem a proposta da UGT, coisa que o Governo também não aceitou, que era um período de nojo de 6 meses e, portanto, não há uma negociação. Breve. Ontem, enfim, o PS diz que estava decidido, o Chega diz que não. Mas não receio que os seus eleitores hoje tenham ficado confusos a pensar, então o Chega agora vota com a esquerda contra o pacote laboral. A Ministra do Trabalho diria que o Chega é marxista-leninista. Não tem que ver com o Chega votar com a esquerda. O Chega disse claramente, nós não temos a visão da esquerda de uma luta de classes.
mas também não temos uma visão, como a Iniciativa Liberal e como o Partido Social Democrata, de esfrangalhar os trabalhadores. Nós queríamos uma proposta que reformasse realmente a nossa legislação laboral, que é uma das mais rígidas da Europa, mas que não deixasse os trabalhadores penalizados. Bruno, foi uma surpresa este voto do Chega ao lado da esquerda? Se calhar nem começava por aí. Eu não sei se é possível ouvir um pequeno áudio de André Ventura de ontem. Se não for possível com a produção, eu tenho aqui no meu telemóvel. Eu acho que isto fica bem ilustrativo daquilo que nós temos. Pode citar. Que Isso não... não, eu citar não consigo, eu até tenho alguma dificuldade. Foi uma parte marcante do... Que é isto aqui. E de toda esta gritaria, o que é que conseguimos nas férias, nos lutos, na proteção do trabalho, na licença parental? Eles saberão que não foi nem o PS, nem o LIVRE, nem o Bloco, foi o Chega e temos muito orgulho. Ora bem, este é o líder do partilho de Rita Na realidade, Matias. as propostas do Chega... Foi tudo Este é o aquilo líder, que eu este é o mencionei líder. aqui. A Rita falava agora... Eu vi com muita atenção e, portanto, Sim. eu vou tentar sintetizar tudo de uma vez. Tudo o que eu mencionei. Estamos há um ano a discutir esta proposta de legislação laboral. O debate foi avisado e o debate começou por ser concertado. Todos os candidatos à presidência da República, inclusive o candidato à presidência da República, André Ventura, se manifestaram tendencialmente contra a reforma laboral. O Presidente da República atual avisou que só promulgaria uma revisão da lei laboral se ela fosse concertada com a UGT. O Governo entrou na concertação social como? Numa postura clara e franca de afrontar a concertação social. E não o fez só à CGTP, fez também à UGT. Relembremos que a UGT não entra na primeira convocação de greve geral. Porquê? Porque dizia que era importante privilegiar a negociação com o Governo. Isto significa que até uma das grandes centrais sindicais deste país estava disponível para uma reforma laboral e para abordar temas que fossem necessariamente melhores para os trabalhadores, porque se forem melhores para os trabalhadores, são melhores para a economia portuguesa e são melhores para os salários das pessoas que recebem esses, que são, obviamente, os trabalhadores. Ora, aquilo que o Governo quis fazer foi colocar uma espécie de patrões contra trabalhadores. Só que nós, a meio, também ouvimos os patrões. Nós ouvimos o patrão, inclusive da DST, que emprega milhares de pessoas em Portugal, a dizer deixem os trabalhadores em paz. E, portanto, o Governo deixou-se emaranhar naquilo que não era necessário. De um lado dizia que era importante porque era quanto maiores cessações de contratos, isto é, despedimentos, tivéssemos, maior era a atualização salarial. Mas nós sabíamos que nós estávamos nos maiores quadros, maiores valores de cessação de contratual em Portugal. E que tínhamos, aliás, uma contratação líquida positiva, isto é, temos menos desemprego, em mínimos históricos, temos mais emprego. O salário mínimo subiu e o salário médio subiu. Infelizmente, era preciso subir mais. E o que é que o Governo faz? O Governo encerra a negociação, não negocia na concertação social e leva-a para o Parlamento. E os melhores episódios deram-se durante esta semana. O Chega, que depois de ter dito que estava muito disponível para a reforma, coloca entraves a partir de que momento? A partir do momento em que entende que a reforma é impopular. Não. Nós já falamos das Há muito sondagens. tempo que Deixa-me falamos fazer a disto. minha análise, é tão justa Há quanto a muito tempo sua. que falamos disto. Nós já vimos as sondagens e os barómetros. Os barómetros, nomeadamente o barómetro de abril e maio, é muito claro sobre um tema que é o que é que os portugueses acham da reforma laboral. Mais de 70% dos portugueses era contra esta reforma laboral. E ainda tínhamos aqueles que não sabiam se eram a favor ou contra. E, portanto, havia uma ampla maioria da população portuguesa contra esta reforma laboral. Na pior das hipóteses e na hipótese mais benévola para o Governo, as centrais sindicais, que têm muito menos poder comunicacional que o Governo, comunicaram muito melhor a proposta. Ou então as pessoas estavam mesmo contra ela. Olha o que é que acontece durante esta semana e especificamente ontem. Ontem temos a Ministra do Trabalho... Para concluir esta parte, por favor. concluir. A Ministra do Trabalho que vem dizer que esta era uma reforma muito necessária e dizer que o Partido Socialista era um partido marxista-leninista. É uma doideira total. Aliás, a Ministra devia pedir desculpa por aquilo que insinua e, aliás, faz lembrar o tempo do Estado Novo em que só havia comunistas de um lado, todos aqueles que eram contra o Governo. E, em segundo lugar, tivemos o líder do Chega a dizer precisamente isto. Que todas as grandes vitórias do país da reforma laboral seriam contra o LIVRE, contra o PS e graças ao Não era Chega. bom aumentar as Aquilo que nós férias. temos hoje... Acabamos de ouvir André Ventura, não dá para desmentir isto. Prioridade da reforma. Aquilo que nós ouvimos hoje, e aliás, Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, a dizer quer vos custe muito ou quer vos custe pouco, esta reforma vai passar. Sabe para quem é que hoje é uma ótima notícia e para quem é que hoje, felizmente, tem razões para sorrir? É o povo português, são os trabalhadores portugueses. Eu não quero dizer que está tudo bem na nossa legislação laboral, há muito a reformar, mas este Governo pegou exatamente em tudo aquilo que não era necessário. E lembremos... E a Ministra deve sair da sua A Ministra deve sair por razões óbvias. A Ministra fez deste o seu campo de batalha. A Ministra esteve um ano a preparar este diploma. E muitos podem ter memória curta, mas eu não tenho. A primeira vez que nós aqui debatemos este diploma foi porquê? Foi porque a Ministra lançou para a comunicação social um escândalo, que era o escândalo das grávidas
que utilizavam indevidamente as licenças a que tinham direito e as recém-mães para não comparecerem ao trabalho. Começou por aí esta reforma laboral, uma reforma laboral sem nexo e, portanto, mais do que pedir desculpas, acho que a Ministra foi muito infeliz e se fez desta causa política, como várias vezes o disse, a causa política do seu mandato, então o seu mandato provavelmente dá-se por encerrado. Mas eu acho que só se dá por encerrado, eu sou muito pouco de pedidos de demissões, porque ela própria o assumiu. Se quiser levar as suas responsabilidades à última instância, que o leve. Se não levar, é a responsabilidade do Primeiro-Ministro. Rita, a Ministra devia procurar outro emprego depois desta derrota. A Ministra não sai particularmente reforçada, mas, na verdade, também não sei até que ponto é que a Ministra não foi desautorizada várias vezes ao longo das negociações, mas também acho que o Partido Socialista poderia ter vindo a jogo, tal como o Chega. Nós não vimos uma esquerda lutar por férias. Disse a esquerda a dizer que é impossível descer a idade da reforma em Não Portugal. disse nada disso, Rita. Não falaram em licença parental. Isto não é só o Partido Socialista. O Partido Socialista Ninguém desde o quis início, não é verdade? O Partido Socialista foi o primeiro a dizer que queria negociar com o Governo para baixar esses... O Hugo Soares esteve aqui hoje no NAU também. Na idade da reforma não, e às isso é tantas verdade. dizia que o Chega não é um Custa parceiro 2,5 mil confiável, milhões. que com o Chega não há reformas nenhumas. E eu gostava que as pessoas percebessem que nós já chegámos a entendimentos na lei da nacionalidade, na lei de estrangeiros, na lei de retorno, na questão de alterar o Código Penal, na questão dos megaprocessos, acabando com os recursos abusivos à la José Sócrates, na questão do lobby, na questão dos bloqueadores hormonais para menores de idade, na baixa de IRS para escalões mais baixos, na baixa de IRC Começou para com o Partido empresas, Socialista. no fim das burcas, na Mas lá violação a a ser lista um é crime muito público. longa. Isto Mas, só para dizer mas, que por o exemplo, Chega, de facto, já se entendeu várias vezes com o Havia PSD. um Portanto, entendimento prévio para uma revisão constitucional, não já, mas... por agora, o Chega não retirou E a este possibilidade. chumbo não faz perigar esses entendimentos futuros? Vamos ver. O Luís Orçamento do Estado, Montenegro por exemplo. poderá querer tirar daqui consequências, mas na verdade ele saberá melhor que ninguém que ele próprio não quis negociar verdadeiramente e aquilo que ele exigiu ao Chega, olha, é um bocadinho o que aconteceu com a Seleção Nacional no jogo com o Congo. É que todos querem marcar golo, mas ninguém passa a bola para a frente e, portanto, Luís Montenegro tem que perceber, para termos sucesso no campo do futebol, por exemplo, não vale a pena tentarmos todos rematar sozinhos. Às vezes Bruno, temos que passar ao outro jogador para que seja ele a Temos marcar. 3 minutos para o final, ainda temos aqui outro assunto. Pode o PSD, Luís Montenegro, confiar no Chega de novo para outro tipo de entendimentos ou fica por aqui esta parceria? Honestamente, façam o que entenderem. Façam o que Queria ouvir a entenderem. sua análise. Porque isto é muito claro, as pessoas já entenderam. Nós podemos andar aqui com Rodriguinhos todos os dias, mas se nós quisermos ser claros com as pessoas lá em casa já entenderam que o Chega e o PSD coabitam naturalmente. Aliás, se há um apelo que se pode deixar às pessoas é que se mobilizem sempre que achem que uma reforma é impopular para elas ou que as prejudica, porque isso força o Chega a não avançar com o Governo. Sempre que isso não acontecer, o Chega não tem uma matriz ideológica claramente definida. Às vezes é de extrema-direita, às vezes não tem. Isto é engraçado. Mas isso não tem nada a ver. Ou seja, a doutrina económica não a tem. Tá não bem. a tem, é verdade. Aliás, desafio a Rita a dizer qual é o economista que inspira a doutrina económica do Chega. temos vários. E porquê que não o tem? Porque o mais importante para este partido é ser oportunisticamente hábil. Não é verdade. E agora, se for preciso é Pedro Passos Coelho, se for preciso é Luís Montenegro, o que é que eu acho? Aliás, vocês Eu estão acho que nós tristes temos é de nos porque não concentrar temos naquilo que é votado bom como queriam. para o país. E para mim o que é bom para o país é que este governo governe e governe bem. Este governo teve todas as possibilidades até hoje de negociar com o Partido Socialista, de negociar com todos os partidos, mas de negociar a bem do país. Quando nós chegamos ao final de um ano, e nem sequer se entende, o Primeiro-Ministro veio dizer durante esta semana que a reforma laboral nem sequer era a mais importante. Então andou a esgotar o capital político do governo numa reforma que não é importante. Então perguntemos ao Primeiro-Ministro qual é a reforma que é importante, porque até hoje não se viu uma. 1 minuto para cada, só para comentar a acusação do TCIAP em relação ao movimento Armilar de Lusitânia. Havia uma lista com uma série de nomes, até planos para ações terroristas na Mesquita de Lisboa, no SOS Racismo, e esses nomes contra os quais o movimento queria atentar. O que é que o surpreendeu neste despacho do TCIAP, Bruno? Primeiro, a extensão das pessoas. Isto é tudo bárbaro. Este movimento Armilar, a Lusitana Armilar, aliás, do qual nós já comentamos aqui uma vez, porque um assessor do Chega, que é o Manuel Matias, fazia Está parte... a falar do meu pai? Eu falei disto aqui ontem. Fazia parte de um grupo de Facebook ao qual foi adicionado. Eu não faço grupo de Facebook, eu não faço parte do grupo de Facebook. Não, mas eu de vou dizer uma terroristas, coisa, é que sabe que pode de ser terroristas. adicionado e não chama terrorista ao meu pai porque o Ministério Público não indiciou o meu pai. Não estou a falar do seu pai, estou a falar das pessoas que estão nesse Manuel grupo. Matias Eu só estou a dizer que eu não estou num grupo de Facebook com terroristas. Eu não sou Joana Mortágua, eu não diria que o meu pai era um terrorista romântico. Se ele fosse, eu admitia, mas não é verdade. Não, eu estou a falar da pessoa que trabalha para o Chega, não é sobre a relação familiar que a Rita
Rita tem claro. Em segundo lugar, É uma nós estamos abstenção a baixa. falar de uma lista. Eu tive a oportunidade de ver a lista. Não sei se o Pedro teve e a Rita teve. Uma das pessoas que debatia com a Rita, que era o Pedro Anastácio, vereador da Câmara de Lisboa É um dos e antigo nomes deputado, consta, sim. estava nessa lista. Estava nessa lista para quê? Helena Para ser Ferro, assassinado. uma comentadora não era, de não era direita, para lhe prestar uma pró-Israel. visita, não era para ser insultado nas redes sociais, era para ser assassinado. E como eles estavam e dezenas de deputados do Partido Socialista, e portanto E do nós Partido chegamos a Social um Democrático. clima. Nós chegamos a um clima. Deixe-me só, eu vou terminar muito rapidamente. Na audição ao Ministro da Administração Interna desta semana, foi-lhe perguntado pelo deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, se achava que a extrema-esquerda e a extrema-direita representavam o mesmo perigo. E eu, que condeno todo tipo de populismos, devo acertar na resposta e atentar na resposta do Ministro, que foi a seguinte: não são iguais, porque da extrema-direita nós temos armas, temos movimentos que ameaçam a vida e que estão presentes. E, portanto, esta notícia é só mais uma clarividência da ameaça que a extrema-direita, ou pelo menos alguns grupos associados à extrema-direita, porque não quero, obviamente, incluir a Rita Matias nesta generalização, representa para a República Portuguesa, e eu espero que, pelo menos, possamos todos condenar, porque já o fizemos assim de diversas formas. A Rita ontem já comentou este assunto, mas porquê é que acha que não há elementos do Chega, pessoas do Chega, nesta lista sei. de É uma questão possíveis que o Ministério atentados dos Público- neonazis? É uma questão que o Ministério Público poderá colocar a estas pessoas. Nós saudámos a iniciativa do Ministério Público, condenámos e a atuação deste movimento, e ainda bem que é tudo na forma tentada. Porque os últimos atentados que foram concretizados foi, por exemplo, ativistas climáticos contra Luís Montenegro, não são de direita. Foi, por exemplo, o coquetel Molotov do militante do Partido Socialista na Marcha pela Vida. E devo dizer também Atentados à vida, que as Rita, seja autoridades, séria. na Marcha Por amor pela de Vida, Deus. foi Foram atirado um coquetel climático. Molotov. É climáximo Foi atirado um atirar coquetel um tinto Molotov ao fato do contra primeiro-ministro, bebés. atentou à vida. Um militante do Isto é Partido Socialista, surreal. Nelson Vassalo. Em relação ao Para dia de terminar, hoje, Rita. dizer também que a Polícia Judiciária fez buscas hoje a elementos do Coletivo pela Libertação da Palestina, e eu saúdo esta iniciativa. Temos que escrutinar a violência da direita e a violência da esquerda, porque a violência não é admitida numa democracia saudável. Todo tipo de Apesar do violência. Ministro da Mas Administração quando mata Interna é ter pior. tido esta Mas o Ministro da Administração resposta Interna, que Bruno foi nomeado acabou de citar. para coordenador da Polícia Judiciária pelo PS, infelizmente tem esta costela de esquerda que só vê um lado da violência. Nós condenamos todos. Faz parte de um Faz governo parte de do direita. governo que Mas continua a faz ser, parte do continua a ser, governo que negocia com o honestamente, Chega. continua a ser um fantoche de António Costa. Quem não vê isso é quem Olha, não acompanha as suas Isto é intervenções. brilhante, porque no mesmo programa a Rita Matias diz que o Chega se entende na lei das burcas, todo tipo de leis com o governo, e agora os ministros do próprio governo são de esquerda, fantoches de António Costa. Mas eu já o disse É um publicamente. oportunismo puro Já o disse em 2 publicamente. minutos. Já o disse Semana aos publicamente. dois, voltamos a ver-nos na próxima sexta-feira. Muito bom fim de Obrigada. semana.